O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois o enviou a Belém dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Epifania do Senhor, conhecida como a Festa de Reis. Interessante ponderarmos 3 pontos para a nossa reflexão. Primeiramente, a estrela. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos que são guiados pela estrela, que manifesta também para nós que a luz da fé é o que nos orienta ao longo do caminho da nossa vida. Nós seguimos uma estrela, nós seguimos a luz da fé. Tantos discernimentos, quantas decisões que precisamos tomar à luz da fé. Por isso, quão importante é todos os dias, nós pedimos ao Senhor: eu creio, mas aumenta a minha fé, para que essa luz possa ir aclarando todos os horizontes da nossa vida. Todos os recantos, todas as decisões precisam ser pautadas pela fé. Muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer o que é certo, o que é errado, discernir qual é o melhor caminho a se seguir. Por isso, nunca podemos decidir a nossa vida baseado em coisas circunstanciais, uma emoção muito grande, de uma grande alegria, de uma euforia, ou até mesmo quando nós estamos tristes e abatidos. Santo Inácio Loyola dizia que precisamos aprender a purificar, a depurar todos os nossos sentimentos, para que assim, tirar todos os sentimentos, possamos discernir e agir somente de acordo com a nossa fé, sabendo que aquilo vem de Deus e não de uma coisa momentânea. Todas as vezes que nós decidimos de modo momentâneo, nós erramos. Por isso que a luz da fé possa ir guiando os nossos passos. Quão importante é nos aproximarmos de Deus, assim como os magos que viram essa estrela, que seguiram passo a passo, enfrentaram desertos, cansaços, fadigas, assim também ao longo da nossa vida. Nós enfrentamos tantos desafios,
tantos cansaços, tantos sofrimentos, mas em nenhum momento nós vamos desistir, porque a fé vai nos conduzindo passo a passo, vai fortalecendo nossas escolhas e nos mostrando o melhor caminho que podemos seguir é o caminho de Deus. Porque nós sabemos qual a meta que queremos chegar, encontrar o próprio Cristo. Aí sim, não será somente uma pequena luz, mas encontraremos Jesus Cristo, o sol da justiça, que clareia, que ilumina toda a nossa vida. Que a fé possa nos conduzir sempre mais para perto de Deus, para aquela visão que contemplamos, Jesus, que vem para preencher a nossa vida, que vem para aclarar nossas dúvidas, que vem para dar paz ao nosso coração. Somente nele nós encontramos o repouso, encontramos a paz. Por isso, ao longo deste ano, que tenhamos como propósito nos deixar ser guiados pela luz da fé. Todas as nossas decisões sejam de fato meditadas, pautadas pela fé. Não sejamos pessoas precipitadas, mas pessoas constantes. Quão bom quando encontramos pessoas que são constantes na fé, nos propósitos, porque significa que é uma pessoa madura espiritualmente. Aconteça o que aconteça, ela está sempre ali disposta a fazer o que é o certo, a amar a Deus, a perdoar sempre, a compreender, a ser de fato aquela pessoa que nós podemos contar em toda e qualquer situação. Por isso que a fé possa ter essa incidência em todos os aspectos da nossa vida. Por isso nós também contemplamos esses magos que pela fé chegaram a Jesus para o adorar. A fé nos leva à adoração. O Concílio de Trento dizia que os magos que encontraram Jesus, que o adoraram, nós também hoje temos a graça de sacramentalmente encontrar o mesmo Cristo presente na Santíssima Eucaristia. Todas as vezes que nós nos aproximamos da Eucaristia, é a presença real de Jesus Cristo. Ou seja, corpo e sangue, alma e divindade. Integralmente, como está no céu, ele também se faz presente na hóstia santa. Que nós possamos também, pela fé, reconhecer sempre Jesus presente na Santíssima Eucaristia. E possamos também nós vir para adorá-lo. Nós vimos o Senhor na Santíssima Eucaristia e viemos adorá-lo. Que seja para nós uma tarefa de todos os dias, participar da missa diária, visitar o Santíssimo Sacramento, a piedade eucarística, a reverência ao entrar na igreja, dobrar os joelhos, ou seja, a genuflexão. Eu sei que aqui é a casa de Deus, portanto a minha máxima reverência, o meu respeito, o meu silêncio, porque aqui é um lugar santo. Nós recordamos sempre do episódio da sarça ardente, em que Deus diz a Moisés, o lugar em que está pisando é um lugar santo. Aqui também é a casa de Deus, o lugar que foi dedicado, foi consagrado a Deus, para que nós pudéssemos compreender. Esta é a casa de Deus, a porta do céu, onde nós nos encontramos todos os dias com o Senhor. A visita ao Santíssimo Sacramento manifesta o quê? Que nós queremos ter essa amizade com Jesus, queremos sempre adorá-lo, queremos conversar com Ele, ainda que brevemente, mas queremos ao menos dizer-lhe o nosso nome. Que nós possamos todos os dias crescer nessa amizade com Jesus. Quantas graças e quantas bênçãos Deus tem para nos dar e nós muitas vezes não pedimos. Recordemos sempre o que diz Jesus: pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Nós é que muitas vezes, com a desculpa de uma vida corrida, nós não pedimos e não batemos a sua porta. Mas Ele está sempre disposto a nos ouvir, sempre disposto a dar-nos a sua graça. A maior graça que podemos pedir ao Senhor é a perseverança na fé. A capacidade de todos os dias mantermos a nossa fidelidade ao Senhor. Assim como os santos reis magos que hoje celebramos mantiveram a sua fé e a sua constância em servir a Deus. Sejamos nós aqueles que o Pai procura, adoradores em espírito e verdade. Que a nossa paróquia de fato se torne uma paróquia de adoradores, pessoas que amam a Santíssima Eucaristia, que tem essa piedade, essa reverência para com Deus. Outro cuidado que temos para reconhecer o Senhor, ao se aproximar do ministro para receber a Santíssima Eucaristia. Uma vênia profunda, porque nós nos encontramos diante do próprio Deus. Nós queremos adorá-lo, nós queremos sempre manifestar a nossa estima, o nosso amor, o nosso cuidado para com Jesus. Nunca se aproximar da Eucaristia de modo indevido, em estado de pecado, mas buscar sempre
o sacramento da confissão, para que possa receber dignamente os sacramentos, preparar um lugar digno para que Deus possa habitar. Então são manifestações que a nossa fé vai nos ensinando, o cuidado para com a Santíssima Eucaristia. Também nós ouvimos o Santo Evangelho, um segundo aspecto, que esses reis viram a estrela, foram até Jerusalém e perguntaram: onde está o rei que acaba de nascer? Ninguém sabe onde está. Reúne toda a cidade, os mestres da lei, os sacerdotes, os doutores, e eles dizem aos santos reis que nasceu em Belém de Judá. E eles prontamente seguem a estrela e vão até Belém. Um detalhe que passa por despercebido: aqueles que indicaram, os sacerdotes, os doutores, não foram a Belém para adorar o Senhor. Manifesta também para nós quantas pessoas que ainda hoje são indiferentes em relação a Deus. Vivem como se Deus não existisse. Não se preocupam com a própria salvação, não rezam mais, vivem distantes de Deus, distantes da fé. Nós precisamos rezar pela conversão de tantos irmãos e irmãs. E também rezar por tantos que um dia conheceram a Jesus, na catequese, no grupo de jovens, nas pastorais, mas de repente foi esfriando pouco a pouco a sua fé. E foram deixando, foram saindo pouco a pouco e não mais hoje frequentam a nossa igreja. É uma tristeza para nós e se torna também uma tarefa. Não estamos aqui para lamentar, estamos aqui para rezar, para que voltem, para que de novo reacenda a chama do amor, para que de novo eles se interessem por Deus, para que de novo reconheçam: eu estou distante, eu estou com a vida vazia, triste, eu preciso de novo encontrar em Deus o alento, o sentido da minha vida. Rezemos por tantos irmãos, tantos parentes, amigos que nós conhecemos, que estão distantes, para que ao longo desse ano nós possamos, pela nossa oração, pelo nosso convite, trazê-los de volta para o seio da igreja, para que eles, de fato, vivam como filhos da Santa Igreja, assumam o batismo que um dia receberam, para que eles de novo sintam a proximidade e o amor de Deus. Uma experiência bonita que nós temos daquelas pessoas que por longos anos ficaram longe da igreja e quando retornam com renovado ardor, com amor redobrado a Deus, aos sacramentos, e querem fazer tudo porque percebem: tantos anos eu perdi longe de Deus. Eu quero fazer o máximo para recuperar, para gastar a minha vida por Deus. Por isso não é em vão a oração que nós rezamos por esses irmãos e irmãs. Mas é o testemunho fiel de cada um de nós, que vai atraindo novos irmãos para Cristo, que possam retornar de novo ao seio da igreja. Não basta constatar que tantos ainda não fazem parte, não fizeram a experiência desse amor, mas é necessário que nós nos comprometamos a rezar por cada um deles. E por fim, ao final do Santo Evangelho, nós acompanhamos que os magos abriram seus cofres e ofereceram ao menino Jesus ouro, incenso e mirra. Nós sabemos, pela nossa catequese básica, lá da nossa infância, o ouro que manifesta a realeza do Senhor, o incenso, a sua divindade. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, e a sua mirra que manifesta o seu sacrifício, a sua entrega na cruz por cada um de nós. E também esses presentes nós podemos oferecer ao Senhor de um outro modo no dia de hoje. Mas antes disso, o Senhor nos pede o nosso coração, dar-nos inteiramente a Deus, que o nosso coração todo ele esteja entregue a Deus. Não basta oferecer isto ou aquilo se o meu coração é dividido com as coisas do mundo, é preocupado com as coisas da minha casa, do meu dia a dia, porque não confio em Deus. Quantos de nós fazemos a experiência de vir diante de Jesus, rezamos, entregamos, mas de repente nós não confiamos e tomamos de volta para nós. Ficamos preocupados, angustiados. Por isso, os convido a entregar o seu coração para Deus. Coloque confiantemente nas mãos de Deus as suas preocupações, suas angústias. Entregue totalmente à vontade de Deus. E ofereçamos também o nosso ouro, o ouro fino de desprendimento das coisas materiais. Aprendamos a ter uma relação de liberdade com as coisas, ter tudo, mas também saber dispor de tudo. Isso é a verdadeira pobreza. Eu não me apego aos bens materiais. Quantas vezes nós queremos juntar coisas,
roupas, sapatos, vasilhas, tanta coisa. Nunca conseguimos doar para alguém que precisa, porque nós sempre arrumamos a desculpa, uma hora me serve para isto ou aquilo, e nunca serve. Precisamos aprender a dispor das coisas. Precisamos aprender também a dispor do nosso tempo, dispor para servir os outros e servir com alegria. Algo mais nobre que se pode ter nesta vida é servir alguém. Que nós possamos ter alegria em servir os amigos, os familiares, a quem não conhecemos. Quantas e quantas oportunidades o Senhor nos dá e muitas vezes nós desperdiçamos. Ofereçamos também o nosso incenso, nossas orações a Deus, como brasas ardentes. Precisamos, de fato, ser uma chama ardente, não aquela labareda passageira como fogo de palha. Por isso a constância nas virtudes. O Senhor não nos quer com um único ato heróico, fazemos uma única vez. Ele nos quer constante sempre na oração. Nos quer constante sempre na capacidade de amar, de perdoar, de ter mil detalhes de amor para com as pessoas, na nossa casa, no nosso trabalho. E por fim, ofereçamos também essa mirra, pequenos sacrifícios, mortificações. Mas a mortificação que a igreja nos ensina não é aquela para ficarmos com a cara azeda, reclamando, mas a mortificação alegre, porque são pequenas vitórias que obtemos a cada dia. A capacidade de escutarmos as pessoas sem interrompê-las. É uma boa mortificação. Num tempo onde todo mundo quer atropelar o outro, nós vamos aprender a escutar pacientemente a outra pessoa, sem interrupções. Quão chato é quando você começa a conversar com alguém e a pessoa começa: ah, então é isso? Não, não é isso. Quer te cortar no assunto. Aprendamos a ouvir. A sorrir para o outro ainda quando se torna uma pessoa intragável, difícil. Mas precisamos oferecer sempre o melhor. Ao longo do ano, tenhamos o propósito firme de sermos pessoas de ação. Uma ação sempre positiva no mundo. A ação é sempre algo criativo. Não uma pessoa reativa. Quão difícil é conviver com pessoas reativas. Se me sorri, eu sorrio de volta. Se me trata mal, eu trato de mal também. Se é uma pessoa que é ranzinza, eu também fecho a cara. Quão difícil é vivermos de modo reativo. É tão mais fácil sermos virtuosos e mantermos sempre a constância e a fidelidade. Sorrir ainda quando me custe, ainda quando o outro não me retribui. Que isso se torne para nós critério de vida. Importante também aprendermos a mortificação de negar a si mesmo um pouco de comida. Às sextas-feiras a igreja nos ensina a abstinência de carne. É difícil, sim, mas se eu sou capaz de dizer não a um pedaço de carne, também serei capaz de dizer não ao pecado. É aprendendo a dizer não às coisas lícitas que aprenderei a dizer não às coisas ilícitas. Porque o jejum é importante, a mortificação é importante em nossa vida, porque se torna uma escola de liberdade. Precisamos ser pessoas livres para amar a Deus e para nos doarmos também aos irmãos e irmãs. Mas quando nós nos prendemos a um pouco de comida, a uma reação momentânea de cólera, de ira, significa que ainda temos um longo caminho para termos a liberdade interior que o Senhor nos propõe. Quão importante é também nós aprendermos a silenciar um pouco mais nossas opiniões. Muitas vezes nós nos tornamos como que comentaristas do mundo. Tudo precisamos emitir uma opinião, emitir algum conselho. Quão importante é também nós, conselho de vida, ao longo da nossa vida. Encontramos tantas pessoas que convivemos, que fazem parte da nossa história. São pessoas que nós chamamos uma assembleia de vozes. Quais são as pessoas que eu tenho escutado ao longo da minha vida? Porque muitas vezes nós estamos escutando pessoas erradas, pessoas que não conhecem a nossa história, pessoas que não têm nada a ver conosco e de repente tem uma incidência tão grande em nossas decisões. Por isso se pergunte, qual é a assembleia de vozes que eu elegi para escutar? O meu pai, a minha mãe, o padre? Quem eu tenho escutado ao longo dos últimos 5 anos? Como isso tem influenciado a minha vida? Porque muitas vezes, toda e qualquer pessoa parece que tem uma relevância imensa em minhas decisões. Por isso é importante essa mortificação, de não opinar sobre tudo e também de perguntar, esta pessoa que está opinando, ela tem direito, ela tem relevância na minha história ou não? Porque muitas vezes damos atenção
a coisas indevidas e desnecessárias. Que ao longo desse ano possamos guardar em nossos corações o exemplo dos santos reis que hoje celebramos, à luz da fé que possa orientar os nossos passos. E o amor à Eucaristia seja para nós a certeza que o Senhor nos acompanha ao longo da nossa vida, nos alimenta constantemente com a sua presença. Nós possamos também ser capazes de rezar por tantos irmãos e irmãs que se afastaram para que retornem ao seio da igreja e que nós possamos oferecer ouro, incenso e mirra e, sobretudo, ofereçamos o nosso coração. Coração convertido, um coração disposto a seguir a Deus e não os seus caprichos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.